vender acho difícil, porque não tem ninguém que queira comprar, né? Você acha que não, no meio do ano, ninguém vai querer comprar? Por enquanto não apareceu ninguém. Salve, salve, nação. Bom, hoje eu separei aí um corte do canal Jovem Pan Esportes, uma fala aí do jornalista Mauro César, e ele tá falando do Gabigol, questão de titularidade entre Gabigol e Pedro. Gabigol hoje é reserva, absoluto, indiscutível isso. Pedro tem jogado muito, mas a questão é, Gabigol continua no Flamengo recebendo 1,5 milhão, um valor elevadíssimo. Gabigol sai no final desse contrato e o Flamengo não renova com ele. E se essa for a opção, será que tem clube, tanto no Brasil quanto no exterior, querendo a contratação de jogador como o Gabigol? Bom, vamos ver aí a opinião de Mauro César. O Mauro chegou a falar sobre essa situação do Pedro com o Gabigol, né? Que agora, é óbvio, o Pedro assumiu de vez a titularidade, tá fazendo gol, 11 gols em 11 jogos na temporada. Como disse o Mauro aqui já em alguns programas recentes, é um dos principais artilheiros do Brasil nos últimos anos, o Pedro. Foi o artilheiro da Libertadores, que o Flamengo foi campeão em 2022. O Pedro foi o artilheiro, foi o rei da América. E agora ele assume essa titularidade. Um assunto que eu acho que é por isso que foi feita a pergunta é porque o próprio Vampeta já falou aqui algumas vezes, uma hora o Gabigol vai arrumar problema. O Gabigol não vai aceitar essa situação de ficar no banco, vai querer sair. E vale a gente deixar claro que o Gabigol já pode assinar um pré-contrato com algum outro clube no meio do ano. O Flamengo também tem que pensar no que vai acontecer com o Gabigol. Porque é a última chance de ganhar dinheiro com o Gabigol se vender o Gabigol na janela do meio do ano. Porque no fim do ano o Gabigol está livre. Acho difícil, quero saber a opinião da mesa toda também, que o Gabigol queira ficar no Flamengo sendo banco. Porque agora ele já é banco. Agora está confirmado. É Pedro, Cebolinha vai jogar, talvez Bruno Henrique, Luiz Araújo ou Gerson. O Gabigol não é visto como uma opção entre os titulares. E aí foi feita uma pergunta para o Tite sobre o elenco do Flamengo estar construindo uma família depois da chegada dele. O Tite diz que família é sagrado, mas que está construindo um grupo. E como disse o Mauro aqui, o coletivo do Flamengo melhorou muito dentro de campo. Vamos ouvir a resposta que o Tite dá sobre essa situação de uma família dentro do Flamengo, apesar dessa situação do Gabigol, Pedro, quem vai jogar, e depois trazer esse debate aqui para a mesa. Eu entendo a pergunta que tu colocaste, tu usou a conotação família, mas não é uma família. A família é uma coisa sagrada. Pai, filho, mãe, não tem igual. Tem uma relação de profissionais que são transparentes, que são leais, que querem o trabalho, que querem merecer através do seu trabalho, que não quer tirar nada do adversário ou de arbitragem, mas não quer que ninguém lhes tire também aquilo que é seu. É um direito que ela tem. E ela procura, dentro do seu trabalho, se fazer merecedor, né? De um resultado, de uma conquista, de um placar, de um desempenho. Isso aí é uma indireta para o Gabigol. Você pode ver que ele está falando sobre reconquistar a vaga, o espaço. E Gabigol, hoje, ele é banco porque, sinceramente, ele se acomodou naquele status que ele conseguiu na final da Libertadores, como o cara que marcou o gol. E, lógico, todo o crédito ao Gabigol aí por ter nos ajudado a ter esse título da Libertadores. Mas o Flamengo é maior que qualquer jogador. Ele deu mole, se acomodou, ficou pesado sim. Ele fala que não, mas ficou pesado, a gente via nitidamente isso em campo. E hoje ele está colhendo o que ele plantou lá atrás. Às vezes o jogo do desempenho não é o placar, não é o jogo do placar. E às vezes ele se traduz. Mas é muito mais, tu está muito mais perto de vencer quando o teu desempenho, e não o acaso, não a circunstância. Então, em termos familiares, não, nós temos um grupo extraordinário. Olha aí, ó, é o Tite falando de um grupo extraordinário e não é só o Vampeta não, para ser justo, tá? Eu mesmo acredito que o Gabigol uma hora não vai aceitar esse banco e acho que agora, com o Pedro fazendo gols, eu era um.
eu assumo aqui sempre, eu defendi o Gabigol como titular no começo da temporada. Que eu dizia que eu também não vi o Pedro numa ótima fase e achava que o Gabigol confiante poderia ser o titular. Hoje não tem como se discutir isso, Flávio e Bruno. O Pedro tá fazendo gol, é o cara do Tite, começou a fazer gol em todos os jogos e não tem como o Gabigol ser mais o titular neste momento. Ó, os números do Pedro, pra gente deixar claro aí, pra gente embasar aí pro torcedor da nossa audiência, a gente que tá voando na audiência hoje. Antes disso, eu já vou deixar até aqui minha opinião. Eu acho que o Gabigol é um jogador de fase. E a fase do Gabigol passou no Flamengo. Ele não é aquele craque, não é aquele cara que vai seguir carreira. O Flamengo acho que até deu mole nisso. Deixou tanto o jogador quanto o torcedor se iludir, dando a camisa 10 para o Gabigol, fazendo toda aquela história. Mas a verdade é que o Gabigol não é esse cara. O Gabigol viveu uma grande fase no Flamengo, uma grande história, tá marcado na história aí da nação, mas é um jogador de fase, ele não é um jogador de carreira não. E a fase do Flamengo já passou, eu acho que ele tem que seguir um rumo novo, novos ares, até para ele também, vai fazer bem para ele. E essa é a minha opinião. Tá? A gente vai botar aí os números do Pedro aqui na tela. Pode colocar aí, Caiquinho, ou já fala aqui pra mim. Ó, ele tem 11 gols. O Pedro tem 11 gols em 11 jogos. São 11 gols em 11 jogos, não são, Mauro? Na temporada? Sim. Na temporada são 11 gols em 11 jogos do Pedro pelo Flamengo. Ele tá atrás apenas do Júnior Santos, né? Que também fez 6 gols aí nos últimos jogos. Fez 4 contra o Aurora e 2 depois contra o Red Bull Bragantino. O Pedro só tá atrás do Júnior Santos ali, pelo menos entre os jogadores da Série A. E aí, o que o Pedro vem fazendo já torna ali intocável. Agora, é importante isso, né, Bruno, Flávio também, o Mauro pode responder sobre isso depois, porque eu falei com o Leandro Castan recentemente, que jogou com o Tite, e ele diz, o Tite botou o Gabigol no banco já sabendo o que ele estava fazendo. Ele sabe que ali ele ganhava o grupo, que ele ia mostrar meritocracia, que não era ali porque é o ídolo do Flamengo, não. É quem está melhor no momento. E ele acertou, porque eu garanto que o grupo ficou feliz com essa atitude do Tite. Vocês concordam? E realmente não tem nem como o Gabi... Pô, vai falar que não é verdade. A gente percebe nitidamente como que o vestiário do Flamengo mudou. Tanto com Vitor Pereira, Jorge Sampaoli. Tudo bem que esses caras tinham um problema sério de personalidade, mas é nítido a gente hoje ver o vestiário do Flamengo muito mais feliz, tendo muito mais satisfação no que está fazendo, entrando em campo e servindo o mais querido aí. Gabigol tentar criar um clima, porque o Tite já formou essa família ali dentro do Flamengo? E tá ganhando, né? Aí fica mais difícil, né? Fica mais complicado alguém contestar as decisões do treinador. Hoje não tem disputa mesmo, hoje o Pedro é o titular, não tem nem como disputar. O Gabigol ele vai recuperar espaço no time em campo, não tem outro jeito. Quando ele tiver a oportunidade de entrar bem, fazer gol, criar uma dúvida, criar uma dúvida, será que eu não posso colocar os dois juntos, que o Gabigol está entrando bem, mas o Pedro também está bem. Ele vai ter que recuperar o espaço dele em campo e ele perdeu o espaço dele no campo, né? O Gabigol ele perdeu espaço já durante o ano passado, que no ano passado ele chegou a ficar no banco com os 3 treinadores. O Vitor Pereira, no primeiro jogo da final do Carioca, que o Flamengo venceu, colocou no banco. E com o Sampaoli ele ficou no banco algumas vezes também. Inclusive, eu acho que o Sampaoli erra quando coloca o Gabigol de titular no primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o São Paulo no Maracanã, que ele usa o Gabigol aberto na direita e o São Paulo explora muito bem aquele lado. O gol do São Paulo sai ali com o Caio Paulista e o Nestor, eles tem o cruzamento do Nestor, o Rossi não pega e o Caleri faz o gol. Aquele lado ficou bem vulnerável no primeiro tempo. Aí não é só culpa do Gabigol, né? Acho que ali o São Paulo errou, mas ele vinha ficando no banco e nesse jogo foi até uma surpresa que ele começou como titular jogando ali na ponta direita. Então ele já vinha perdendo espaço e quando o Tite assumiu, o Tite definiu uma maneira
maneira de jogar, na maior parte do tempo com os dois pontas, já na reta final do Brasileiro do ano passado, com Luiz Araújo e Cebolinha, e o time está rendendo. Ano passado ainda com mais dificuldade, ele chegou já com bola rolando, e esse ano um sistema muito bem definido. Então, vai ser difícil para ele, aí tem a questão contratual. O Gabigol, no meio do ano, pode assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Isso é um cenário que eu acho que pode perfeitamente acontecer. Principalmente se ele não recuperar espaço, se não estiver jogando um pouco mais. Eu acho que no meio do ano é bem possível que ele assine um pré-contrato e saia ou no final do ano. Uma proposta no meio do ano, acho que não é tão simples porque ele é caro e no fim do ano ele fica livre. Então, alguém no meio do ano vai chegar e oferecer, não sei quanto o Flamengo liberaria ele, até 6 meses no final do contrato, mas de qualquer maneira vai ter que oferecer uma grana boa, alguém para tirar o Gabigol no meio do ano. Então, ele vai ter que recuperar espaço no campo, senão, chegando no meio do ano, aí é uma decisão dele, se ele quer assinar com alguém ou não. Eu até faria uma proposta de renovação para ele, não em valores... Eu também faria. Mas eu acho, porque ter um reserva como o Gabigol, nenhum time do Brasil tem. Aí ele responderia, né? Claro que eu não faria uma proposta em valores de uma superestrela, mas eu faria uma proposta a ele e aí cabe a ele responder. Mas eu acho que se até o meio do ano ele não recuperar espaço, a chance dele sair no final do contrato é muito grande. Flávio Prado, o Bruno levanta uma tese que eu vou até perguntar também para você e para o Mauro. Eu renovaria com o Gabigol pelo que ele ganha hoje. Eu renovaria, porque você não vai achar um atacante do nível do Gabigol para ganhar menos de 1 milhão no Brasil. Não vai. Hoje em dia vai. Qualquer não. Mas um jogador meia boca hoje, que faz gol, né? Que joga na frente, ele ganha mais de R$1 milhão por mês. Tem jogador aí que não tá jogando nada que ganha mais de 1 milhão. Quanto acertou com o Corinthians? Deve ser um salário altíssimo. Deve ganhar pelo menos seus 700, 650 mil. Então. Mas não deve ser 1 milhão. E não dá para comparar, né? Mas, o Yuri Alberto, por exemplo. Eu acho o Gabigol mais jogador que o Yuri Alberto. Sim. Eu acho que o Yuri Alberto ganha mais de 1 milhão no Corinthians. Também acho. Então, entendeu? A pergunta é, vale renovar com o Gabigol sem ser pelos valores que ele quer? Ele queria 4 anos de contrato ganhando mais de R$2 milhões por mês. O contrato também eu não faria tão longo, não. Aí não. Mas eu renovaria com o Gabigol, 3 anos, que foi o que fizeram com o Bruno Henrique, que eu não renovaria porque tem 33. O Gabigol tem 27. Eu renovaria 3 anos pagando o que ele já ganha hoje. Vocês renovariam? Mas aí entra o que eu falei, o Bruno Henrique, ele já é um jogador de carreira em clube. Isso significa que esse cara, não que o Gabigol não seja profissional, mas esse cara se dedica muito mais, esse cara não está envolvido em escândalo, em polêmica. Isso também é ser profissional, a gente não está falando só dentro de campo não. Então vale muito mais a pena você investir num jogador desse, que ele vai se moldar ao que o técnico quer, ao que os dirigentes pedem ali pro clube, do que ter um Gabigol que, cara, joga bem, beleza, na fase boa dele, mas, sempre tá envolvido em polêmica, em confusão, sempre tem boato, e isso, querendo ou não, o extracampo afeta o campo sim. Ou não, é hora de vender mesmo? Eu tentaria renovar, porque se ele sair do Flamengo, ele vai para algum lugar. E se você tem esse tipo de jogador no seu elenco, é melhor você não tê-lo contra. Eu acho isso, eu acho o Gabigol um grande jogador. Acho que é um jogador que ainda pode ser útil. A gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele, mas sabe que hoje ele não tem a mesma força no ambiente do Flamengo, até muito por culpa dele, pelo que se sabe. Então, é o tipo de jogador que você puder ter no elenco é melhor para você. Ter contra não é bom. Até pelo tipo de jogador decisivo que ele é. Mas, claro, na condição que ele está, ele não tem como chegar exigindo. Mas com 27 anos é um jogador que faz gol, e gol custa caro. Gol é raro, gol é difícil. Cara que sabe fazer gol, você liberar, colocar jogador no mercado, não me parece uma atitude inteligente. Eu, se pudesse, seguraria o jogador, claro, com um determinado limite. Mas se pudesse, eu seguraria o jogador, sim, com certeza. Mauro, você conhece muito ali os bastidores do Flamengo. Qual que você acha que vai ser a movimentação do Flamengo com o Gabigol e a movimentação do Gabigol? Porque já está muito claro, o Gabigol é reserva do Pedro. O Gabigol é vaidoso. O Gabigol é um dos grandes ídolos da história do Flamengo. Pode ser que ele mesmo queira outros ares. Mas no Flamengo, Mauro, tem o interesse de renovar com o Gabigol com negociação, não sendo o que o Gabigol pediu? E o que você acha que vai acontecer nessa situação toda aí, Gabigol e Flamengo? E se você acha que o Flamengo deveria tentar uma renovação com ele ou não? É hora de vender.
Então, vender acho difícil, porque não tem ninguém que queira comprar, né? Você acha que não, no meio do ano, ninguém vai querer comprar? Por enquanto não apareceu ninguém, né? Se surgir alguém, aí tem que ver que proposta é essa, qual a grana oferecida, quais seriam as condições. Mas nesse momento não existe proposta, né? E também não é o momento, né? O momento seria no meio do ano, ainda estamos em março. Acho que depende também do desempenho dele. Eu entendo que o Flamengo está esperando para ver o que ele vai fazer, como é que ele vai se comportar, se ele vai voltar a jogar bem. Nesse momento ele está fora, está machucado, os 2 últimos jogos não pôde ser relacionado. Então tem que esperar para ver, não tem muita saída. E assim, acho difícil também que ele aceite uma proposta muito diferente daquela que chegaram a discutir, que foi um erro. Terem discutido aquela possibilidade de renovação precoce por uma condição que não combina com o desempenho do atleta. Então acho que o Flamengo agora está tentando ganhar tempo, deixando a coisa acontecer para ver. Eu acho que é o certo, é fazer o quê? Tem gente que fala, mas não sei o quê, estão fritando. Fritando como? Fritando porque ele está no banco, tem que dar lugar cativo para ele. Ele não está jogando bem há um tempão, gente. Tem um outro jogador, atacante, que está fazendo um gol por jogo. Por que ele jogaria e o outro não? Qual a lógica? E esse outro, que é o Pedro, ficou no banco para ele um tempão. Sim. Quanto tempo o Pedro ficou no banco? Também houve mimimi danado. O Pedro está triste, a mãe dele está triste. Uma palhaçada também. O cara fez um contrato com o Flamengo sabendo que ali vai ter que ralar para poder ganhar posição. Todo mundo que chega no Flamengo sabe que se não ralar, não vai jogar. Porque tem um elenco muito forte. É isso. Isso vale para o Gabriel também. O Bruno Henrique não está no banco? Está reclamando. O Estapa mesmo. O Flamengo nem tentou trazer porque ele falou que queria ser titular, não foi? E no Flamengo ele não seria titular. Ele queria uma garantia de que seria titular. Não seria. Com certeza teria que brigar por posição. E é o que acontece hoje, por exemplo, lá com o Vinha chegou agora, Ayrton Lucas disputando posição, Bruno Henrique. E é isso aí, se não está preparado para jogar no Mengão, nem vem. Faz igual o Gustavo Scarpa, vai pro Atlético Mineiro, se vira. Mas não vem pro Mengão assim, não. Que reserva, gente. O Bruno Henrique é tão importante na história recente do clube quanto o Gabriel. Ou não? Com certeza, 2019 para mim até mais. Tirando o jogo final. O jogo final fez os gols, mas o Bruno Henrique faz jogada do primeiro gol, jogada boa parte dele. Então, e fora quantos jogos ele resolveu, e, inclusive quando o Gabriel estava fora, ele ia lá e ele decidia os jogos. E tá na reserva e tá lá, tá treinando, tá jogando, esperando a chance dele para tentar recuperar a posição. Vale para todo mundo. Sim. E nesse momento, acho que não tem muito o que fazer, a não ser esperar. Esperar para ver o desempenho dele. Agora, a proposta de renovação, se fizerem, eu acredito que seja bem diferente daquela que se discutiu no ano passado, de 4 anos. Eu acho que vai ser algo mais curto e sem tanta grana. Acho, não é informação. É mais uma percepção pelo que a gente percebe no movimento. Mas claramente o Flamengo está esperando para ver. E ele também vai esperar para ver o que o mercado vai dizer. Quem que vai se propor a apresentar uma proposta de pré-contrato pagando o que ele ganha ou mais? O Corinthians pode fazer essa loucura? Pode, claro. Está gastando aí 2 milhões, segundo o próprio clube, só com o Igor Coronado, que ninguém sabe direito como joga. A gente vai saber agora. Como joga no nível do futebol brasileiro, né? Nesse campeonato, nesse calendário, como é que ele vai sair? A gente não sabe. Nem ele sabe. E o Corinthians se aventurou a isso. Então pode ser que o Corinthians faça uma proposta. Fora isso, qual outro clube? A gente não sabe. Não sabe. Agora, para ele, vale a pena ele sair também do Flamengo e ir para o Corinthians? Nesse momento do Corinthians? Será que é interessante? Aí tem que pensar na gestão da carreira e tudo mais. Tem vários pontos a serem analisados. Então é isso, nação. Mais um vídeo para vocês aí, mais uma reação. Se vocês curtiram esse conteúdo, já deixa o like. Deixa nos comentários aí de qual estado vocês nos assistem. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder mais conteúdos como esse. Até a próxima.